Que é V-Bucks? Humberto colocou aí, cadê meus V-Bucks? Eu acho que V-Bucks, se eu não me engano, ele tá brincando de um jogo aí. Ah, É um tá. game. Ele tá falando de um tipo de pagamento, né? Que é game. O V-Bucks acho que é o pagamento do Fortnite, se eu não me engano. Ah, tá. No Fortnite tem um tipo de moeda, né, que é uma coisa também. Tem muita gente vivendo em mundo virtual, tem gente que vive dentro de videogame, velho. Dentro do mundo, sei lá, jogando online, hoje em dia, e de repente você cria uma realidade naquele negócio e desencarna. Não deve ser fácil também, deve ter um tipo de vício. Ficar aprisionado É uma ali coisa no que eu jogo. ainda não tive a oportunidade de ver, viu? No astral, quem sabe um dia. Na época das lan houses, talvez tivesse esse negócio bem forte ali no ambiente. Quem jogava na Lan House sabe que a gente ia lá, alugava uma hora, ficava jogando Street Fighter ou não sei o que, jogando com o outro ali. Né? De repente o cara desencarna, apesar de que no astral, isso eu digo com tranquilidade, a tecnologia é muito melhor que aqui. Tinha o Corujão, né? Lembra? Cara, eu chamo uma coisa que chama de PlayStation 1000, velho. É incrível, velho. São coisas que eu passei lá, assim, videogames que você entra nele, assim, você entra nele. Então você passa diferentemente de estar usando um controle, o negócio, você passa a vivenciar a coisa e sente tudo com indolor, mas às vezes é um impacto, né? Como se estivesse lá. Então é muito melhor. Isso aqui tudo é limitado. A gente está muito no passado em relação às coisas como são lá. Que o cara põe o óculos lá, não. Já Lá tá você entra, você vai ser jovem. dentro da experiência. Edson Góes, ele colocou aqui, ó. Conhece a técnica física para a conquista da autoconsciência para a projeção? Uso a técnica todas as noites e ainda não tive resultados. Posso fazer um combinado das técnicas? Pode. Eu não sei que técnica é essa. Existem muitas técnicas, aquele que se referiu, tá? Ele usa a técnica 5 todas as noites. Você pode, por exemplo, a técnica do... Tem várias técnicas que você pode usar a técnica, por exemplo, fazer uma parte da técnica, como o Raduga fazia, e acordar de madrugada para fazer o processo. Você faz a técnica, dá 3 horas da manhã você acorda. Levanta um pouco, tal, deita outra vez, que muita gente sai do corpo assim. O cara levanta de madrugada, como quem não quer nada, vai no banheiro. A hora que volta é a hora que ele sai do corpo. Porque acontece ali uma quebra do padrão, ele volta. A maioria das experiências involuntárias acontece aí. Então você pode usar um mix em várias coisas. Eu estava escutando que funciona igual o Neston, velho. Cada um faz o seu. Faça a sua técnica aí, eu faço direto as minhas, eu invento. As técnicas vêm daí, eu modifico as técnicas o tempo inteiro, vem daí os eventos que eu faço aí. E aí, às vezes, a pessoa sai do corpo e fica em cima do corpo como se estivesse dormindo, né? Isso. Ela tá deitada ali e não desprende para alguma experiência. Dorme também. É porque quando o corpo dorme, entra em estado de mais profundo, os laços se afrouxam, então a tendência é que você fique um certo flutuando ali perto do corpo. Já vi isso algumas vezes já. E as pessoas respondem ali. É nessas horas que tanto os mentores como os espíritos assediadores, eles chegam do lado ali, falam tudo e colocam coisa na mente da gente também ali. A primeira experiência que você teve foi na adolescência, foi na infância? Foi há 15 anos. 15 anos normalmente, né? Começa nessa época. Foi com 15 anos. O pessoal começa às vezes até mais novo, algumas pessoas, né? Mas assim, eu tinha experiências em mais novo, mas não sabia o que era, catalepsia projetiva e tal. Ficava preso ali, desde os 7 anos, 8, tive catalepsia projetiva, que me deixou com medo pro resto da vida. Até os 13 anos. Eu dormia com a cabeça coberta, por causa de uma catalepsia projetiva que eu tive. Meus pais ainda estavam juntos, né? Eu vi uns espíritos bem pesados, eu não sabia o que era na época. Mas eram demônios. Eu olhei pro corredor, minha casa, eu estava assim, sonhando, com 7 anos de idade, isso. Que a casa tava tendo uma festa da casa dos meus pais. Tava lotado, de repente eu abri os olhos assim, tudo preto. Eu tava em catalepsia projetiva, mas não sabia. Aí eu olhei pro corredor assim, eu vi umas coisas vermelhadas, gigantes assim, que via que eu tava vendo eles, e começava a fazer umas coisas para me assustar, e eu não conseguia me mexer, né? Então eu via aquele negócio vir para cima, tudo igual. Até que eu consegui levantar o pescoço, sair da catalepsia projetiva, a partir dali dormi com a cabeça coberta até os 13 anos de idade. Quando eu continuava tendo essas coisas, mas não sabia o que era. Eu falei, foi tão forte que minha mãe, eu fiquei tão impressionado, que eu falei tão forte, minha mãe chamou um pessoal para benzer a casa lá e tal, mas não adiantou não. Continuou tendo. Era espírito, na verdade, meus pais, eles foram bastante assediados, né, porque eles
eles tinham um plano, né, que era montar era eu e meu irmão Sandro, eu soube disso no astral, tá? Era montar uma casa espiritual, assim, não sei se era espírita, em que eu e meu irmão Sandro, a gente ia ajudar. Não, era um processo Isso de já construção. antes da encarnação. Já sabíamos lá do astral. Aí eles não fizeram, não aguentaram, foi uma assédio muito forte. Se separaram e tal. Minha mãe começou a correr disso como diabo. Os caras conseguiram, fazem esses assédios, né? Aí minha mãe não queria falar de mediunidade, mas a vida inteira. Minha mãe chegou a ser médium do candomblé, mas ela não falava pra gente, então eu não sabia. Eu comecei a estudar projeção astral, não sabia nada. Não tinha informação, porque ela não falava. E eu passei minha vida toda, minha mãe como médium, nesse aspecto também. E daí veio o crescimento da experiência, veio daí, com meu pai desde os 15, começou, não parou mais. Eu fui buscar informação para entender, né? Aí foi uma complicação, porque você vai buscar informação. Um lugar diz para você não fazer porque em casa, o espiritismo lá fala, não faz em casa, que é perigoso. Eu falei, não estou controlando, não tô... Aí era tanta informação, aí eu fui para o IPC, muito bom. Lá eu fui inversor, fui um Greenvex, que chama Grupo dos Investidores Essenciais, eu fui inversor, que é um cara que no começo da vida tenta fazer tudo diferente. Só que eu comecei a falar muito difícil. No IPC, você começa a aprender neologismos e ninguém me entendia mais. Aí, de repente, eu percebi isso e fui mudando aos poucos até que fiz na época era Instituto Viagem Astral. Aí depois eu mudei para o Grupo Viagem Astral, que hoje é o GVA só, né? Para tirar o Instituto, porque nunca foi, e fui simplificando o processo o máximo possível. Para essa linguagem mais fácil possível. Porque se de repente você está falando de uma forma difícil, ninguém entende. Não adianta. É muito complexo, né? Às vezes o pessoal que está ali tendo uma experiência está meio desesperado. Mas nesse ponto aí que você falou dos seus pais, me chamou bastante atenção. Eles chegaram a começar a idealizar isso? Ou Começaram. Minha mãe vem de uma família de beata. Minha avó muito beata, a santa ia lá para casa, tal, e abria, sempre que essa estátua que vai. Minha mãe estava em Santos, eu sou santista, inclusive, nasci em Santos. Nasceu em Santos, depois foi pro... Depois foi pro Nordeste. Estava na rua com minha avó, beata, parada assim na rua, assim. E estava passando a procissão do candomblé, que era bem comum, que por causa do preconceito, né? Era muito forte naquela época, assim, então eles faziam procissões assim nas ruas. Rapaz, minha mãe simplesmente incorporou, quando minha avó procurou, ela já estava lá no meio dançando, minha mãe, 15 anos. Minha mãe. Aí, a partir daí, a mediunidade da minha mãe, ela foi pro candomblé e tal, foi um problema na família isso, porque candomblé e catolicismo, naquela época ali, ainda é. Confronto, né? Ainda é, mas era muito pior. Aí, meus pais começaram uma época, eu era bem criança, a começar a ensaiar a ida do espiritismo, e aí meu pai teve a ideia de montar um centro, começou a pensar com a minha mãe, aí desandou tudo. Andou para processo de traição para um lado, problema para o outro, briga, a vida desandou. Não aguentaram, é muito forte o assédio é muito forte. Tem que ter muita Se você força. não tiver foco numa coisa, não estiver no quando certo, o assédio, o carro-chefe de assédio é relacionamento. Ele vai fazer com que você fique com ciúme do outro, com que fique não sei o quê, que rola uma facilidade no processo. Muitas casas espirituais, ou vaidade. Eu conheci pelo menos 3 casas em que era uma casa só e viraram 2 espíritas. Por causa de briga, de assédio. Pode destruir a casa, os caras conseguem pegar por aí. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.